Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque precisamos avaliar esse início de trabalho do técnico Ricardo Catalá à frente do Clube do Remo. Quando eu digo início de trabalho, início da temporada 2024. Nas redes sociais, muitos torcedores se perguntam: vale uma continuidade, não vale uma continuidade, tem que ter paciência, não tem que ter uma paciência. Muita gente opinando e no vídeo de hoje a proposta é justamente debater sobre isso, sobre o trabalho desse início de ano do técnico Ricardo Catalá à frente do Leão e cada um dá a sua opinião é muito bem-vinda aqui no canal. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações, é muito importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos juntos fazer esse canal, fortalecer Bastidores Pará em 2024, que vou trazer muito conteúdo para você, todos a respeito sobre o futebol paraense. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é: quero que vocês façam junto comigo. Opinem, podem opinar, concordando ou discordando de mim, fiquem à vontade. O tema de hoje é debater sobre o desempenho do técnico Ricardo Catalá nesse início de temporada à frente do Clube do Remo. Vamos lá. Primeiro, já respondendo logo o que muita gente pergunta na nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram. Ah, e deve continuar, não deve continuar? Eu creio que ele deva continuar. Não demitiria, nem passaria para minha cabeça hoje demitir o técnico Ricardo Catalá. Eu acho que ele tem que continuar, o trabalho tem que continuar sendo feito, porém, precisamos fazer algumas observações e no jogo contra a Tunaluso, não é porque perdeu a partida, não é isso. Poderia ter vencido. O Ítalo poderia ter feito o gol de pênalti, 3-2, a Tuna talvez não teria chegado num lance muito bom do atacante Gabriel Furtado ao seu terceiro gol. O Remo poderia ter vencido, ou poderia ter pelo menos empatado, ou seja, poderia tranquilamente não ter perdido a partida contra a Tunaluso Brasileiro. Então, a minha ideia aqui de análise não estou me baseando só pela derrota, eu não estou indo pelo resultado. É lógico que o resultado é um componente, mas não estou indo apenas pelo resultado. Eu, mesmo se tivesse vencido a partida, teria esse vídeo aqui, porque algumas coisas me preocupam nesse Clube do Remo, do técnico Ricardo Catalá, embora eu afirme aqui, não passaria pela minha cabeça demitir, eu acho que tem que continuar o trabalho dele e ver se essas questões serão corrigidas. São apenas 4 jogos, 2 vitórias, um empate, uma derrota, não foi bem contra o Paysandu, não foi bem agora contra a Tunaluso brasileira, inclusive foi superior à Tunaluso de maneira geral, entendendo as limitações, foi até superior que o Remo no Baianão, como o Paysandu foi de maneira geral superior ao Remo no Clássico. Então, assim, algumas coisas a gente tem que debater aqui, que algumas coisas preocupam. E o que me preocupa nesse Clube do Remo, do Ricardo Catalá, é o seguinte: vamos começar pelo meio-campo. O meio-campo azulino, ele vai em 3 jogadores. Geralmente é o Daniel como titular, mas já foi o Renato Alves, mas Daniel como titular. Aí vem Pavani e Camilo. Esse é o trio titular do Clube do Remo. Acontece que, para você jogar apenas com os 3 meio-campistas, sendo que é um meio-campo ofensivo, porque o Pavani tem mais característica ofensiva que defensiva, até tem uma dificuldade para recompor na marcação, foi assim contra o Paysandu e assim contra a Tunaluso, você precisa de uma proteção maior, uma organização maior do seu sistema tático, principalmente na parte defensiva, e não está tendo. No segundo gol da Tunaluso ontem, foi realmente um gol que a Tuna teve muita liberdade para atacar. Foi uma bela assistência do Wander, que o Chula entra no meio dos zagueiros do Clube do Remo para marcar o gol, mas o meio-campo permitiu muito, o meio-campo do Remo muito permissivo. Aí, contra a Tuna, você coloca o Pavani e o Jaderson no meio-campo. Eu não entendi ainda a insistência do Jaderson como um meio-campista de criação. Ah, ele fez o gol. Porém, quando ele fez o gol lá no ataque, como um atacante, como ele é um atacante. Já é uma contratação um pouco questionável porque ele não fez uma boa temporada em 2023. Mas ele causa mais perigo na dele, que é o quê? Atacante pela esquerda. Ele está jogando no meio. Ele está jogando como um criador das jogadas. Ele não é um criador das jogadas. Então, na ausência do Camilo, ao meu ver, a substituição óbvia seria o Pavani. Mas o Pavani não como segundo volante. O Pavani como meia. Aí você faria o meio campo com o Daniel Renato Alves ou o Daniel Curuá, que seja, e coloca o Pavani para armar jogadas. Na minha visão, teria que ser feito isso. Mas não, o meia joga como segundo volante e o atacante joga como meia. Chegou um determinado tempo no jogo contra o Tunaluso Brasileiro que a cabeça praticamente bananou toda. Porque o Clube do Remo jogou com... Aí é uma salada que o Catalá fez. Porque ele jogou com 4 atacantes. 4. Tinha de origem, tinha o Jaderson,
tinha o Kelvin, tinha o Ribamar e o Ítalo. Só que dos 4 atacantes, o Jaderson, que era atacante, estava ainda como meia. E então o Camilo, que é meia, jogou no ataque pela esquerda. Então não dá para entender. Não deu para entender. Então você inutilizou o Camilo como atacante pela esquerda. Ele não tem nem vigor físico para jogar mais por um atacante pela esquerda. Ele tem que jogar realmente pelo meio, tem que ser bem assistido no meio campo para poder render alguma coisa. Aí você tinha o atacante no meio, o meia no ataque. O Kelvin entrou no lugar do Filipinho, que foi o melhor jogador do clube do Remo, embora o segundo tempo ele tenha tido uma queda, mas no primeiro tempo ele foi fantástico, deu uma bela assistência ainda. Entrou para entrar o Kelvin, que há 2 anos estava na terceira, durante 2 anos estava na terceira divisão do futebol japonês. Assim, bem questionável, chegou um certo momento que eu nem sabia mais que o Kelvin estava em campo, porque ele não participava do jogo. Você viu um Ítalo meio perdido, um Ribamar meio perdido, que teve uma oportunidade de fazer um gol, poderia ter finalizado melhor, mas finalizou mal, porque ele não é um bom finalizador. A verdade é essa, ele não é um bom finalizador. A última temporada que ele fez mais gols durante o ano foram 5 gols. Então, assim, é complicado. E a estratégia, taticamente falando, do Ricardo Catalá, ele confunde muito. Não foi bem o Ricardo Catalá nesses 2 jogos. Como eu disse, era o meia jogando de segundo volante, o atacante jogando como meia, o meia jogando no ataque pela esquerda. O Marco Antônio, que sempre poderia fazer também essa função de meio campista de criação, apesar que eu gosto dele muito pelo meia direita, ataque pela direita, ele estava jogando pela esquerda. Então, é alguma variação, são algumas variações que não dá para entender. Eu realmente não entendi. Como eu disse, o clube do Remo poderia chegar à vitória, poderia vencer a partida, ok? Mas se o teor desse vídeo permaneceria o mesmo. Porque, ao meu ver, na minha percepção, o Catalá não está sabendo trabalhar com o elenco que tem. E não digo que o elenco do Remo é maravilhoso, não, porque há deficiências. Mas para o elenco que vai disputar uma Série C, é um elenco ok, a gente tem que ser justo. É um elenco ok para um time que vai participar da Série C. Precisa de algumas qualificações? Precisa. Precisa de mais um meio de criação? Precisa. Contratou muitos atacantes, mas muitos atacantes questionáveis? Contratou. Então também abre um parênteses por essas indicações do Catalá e também com o aval da diretoria. Da diretoria. Diretoria não pode ser isenta em contratação, não. Ah, foi o executivo que pediu, foi o treinador que pediu. Não. Quem assina o cheque é a diretoria. Então o presidente tem o dever de avaliar cada contratação que faz, porque é ônus do clube, é gasto do clube. Se fosse dinheiro dele, não, é dinheiro meu. Se perder, eu que perdi o dinheiro, ok. Mas não é. Mas não é. Então o presidente tem que estar atento a isso. E foram feitas algumas contratações questionáveis. Agora, voltando ao Catalá, ele precisa compreender o elenco que tem e dar, no mínimo, uma organização a esse time do Clube do Remo. Porque é um meio-campo exposto, é um ataque sem criatividade, como eu disse aqui, porque realmente é uma salada. Eu coloquei esse adjetivo como salada porque realmente é uma salada. Porque, como eu disse, é o meia no ataque, é o atacante na meia, é o atacante pela direita jogando na esquerda. Então, realmente, esse clube do Remo, o Catalá, tem que organizar de uma melhor maneira. Porque o que eu vi até agora, quando o Remo foi minimamente exigido, tem uma organização que foi o quê? Foram os clássicos, foram contra o Paysandu e contra a Tunaluso Brasileira, faltou. Faltou organização, faltou desenvolvimento de jogo, faltou dinamismo, a gente vê um ataque desentrosado, você vê uma defesa insegura. Eu também concordei com a saída do Renier, que não vinha bem o Renier, só que a zaga do Clube do Remo, fora o Marcelo Rangel, que falhou em 2 gols, mas a zaga do Clube do Remo também falha em 2 gols, também contra a Tunaluso Brasileira. O segundo foi claro, o Chula, que teve todo o mérito do lance, ele parte entre os zagueiros, entre os 2 zagueiros do Clube do Remo. E ninguém cortou, ninguém fez uma cobertura de qualidade. A bola passou na frente do líder e não cortou. Deu um carrinho, não cortou a bola, deixou a bola passar. Então falta um posicionamento, assim, é muita coisa para arrumar. Esse time do Clube do Remo tem que arrumar muita coisa. Você vê alguns valores, você vê alguns jogadores de qualidade, agora o Catalá tem que organizar a equipe, dar realmente um modelo de jogo para essa equipe ter um desenvolvimento de qualidade, de rendimento durante a partida, porque não é isso que nós vimos. E contra a Tunaluso Brasileira, me espantou bastante as substituições, a desorganização da equipe do Clube do Remo, algumas individualidades que não funcionaram. O Renato Alves entrou, errou muito passe,
errou muito, ele armou muito contra-ataque, o Pavani errou demais, o Pavani também arma contra-ataque para a Tuna Luz brasileira. O Kelvin, como eu disse aqui, sumido do campo. Eu até cheguei a comentar na análise do jogo, que eu fiz a análise do jogo, 20 minutos completos da análise do jogo. Eu preferia deixar o Filipinho cansado, que ele estava cansado, do que colocar o Kelvin. Porque o Kelvin ficou subido, não rendeu. Talvez falte ritmo de jogo. 2 anos na terceira divisão do Japão não é fácil, meus amigos. Jogar 2 anos na escondida terceira divisão japonesa não é fácil. Então vamos ver como é que vai ser a adaptação dele aqui. É um jogador que eu já falei aqui, é um jogador que eu gostei muito no início da carreira. Pensava que ele ia alcançar outro patamar. Ele alcançou um patamar legal, jogou no Futebol Clube do Porto, jogou Palmeiras, São Paulo, foi bem nesses clubes. Mas a última grande passagem dele pelo futebol brasileiro tem 9 anos agora, né? 8, 9 anos. Então o tempo passa e a gente tem que ver realmente como é que foram feitos esse critério dessas contratações. E o principal, o Ricardo Catalá dá uma cara de time. Porque com a defesa vazada, que quando é minimamente provocada, ela é vazada. Ah, tomou só 3 gols agora porque tomou contra a Tuna Luz brasileira. Mas não tomou antes porque obra do acaso. Contra o Paysandu porque o Rangel salvou e o Nicolas perdeu aquele gol na cara. Contra o Castanhal, o Flávio, atacante do Castanhal, perdeu um gol feito também que o Rangel salvou. Ou seja, o clube do Remo, ele proporciona aos adversários chance de fazer gol. Ah não, você está criticando, agora que o Remo tomou gol, 4ª partida, agora é a primeira vez que ele toma gol. Não, porque a Tuna Luz foi extremamente competente para fazer o gol. E fez 3 logo. Porque Paysandu, Canaã não deu perigo para o clube do Remo, bem frágil. Mas Castanhal e Paysandu não fizeram por incompetência. Porque proporcionar possibilidade real de gol, esse time do Clube do Remo proporcionou tanto para Castanhal, quanto para Paysandu, quanto a Tuna Luz brasileiro. É que a Tuna foi competente, fez 3 gols logo, e podia ter feito 4, né? Porque o Chula perde um gol também na pequena área, ou seja, ia ser 4 gols logo que a Tuna Luz brasileira ia fazer no Baenão, ia ser pior. É isso, amigos. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Vamos fazer isso junto, um debate junto. É minha opinião, mas vocês podem opinar também. Podem concordar, discordar de mim. Deixem a opinião de vocês a respeito do Ricardo Catalá. Como eu disse, eu não demitiria. Eu acho que ainda é prematuro. Deixa ele organizar mais a equipe. Vai ter uma semana de treinamento. Vamos ver no próximo jogo se ele organiza melhor a equipe. Sempre fazendo a ressalva que Campeonato Paraense não é brasileiro, né? Tirando o Paysandu, que está em outro patamar em relação ao Campeonato Brasileiro, tal, um adversário mais difícil. O resto, Campeonato Paraense não é brasileiro. A Tuna, muito valorosa, com um bom treinador, Júlio César Nunes. Acho que vale a pena observar esse treinador. Ainda não perdeu na competição, mas é uma equipe com investimento muito menor que está sem divisão nacional. É um clássico, ok, é um clássico. Mas é um clube que não tem tanto investimento, mas um time extremamente organizado pelo seu treinador, que entende seu elenco, parece que entende até mais que o Ricardo Catalá, porque ele foi muito melhor, entende mais seu elenco que o Ricardo Catalá entende o dele, porque foi muito melhor que o treinador remista. Mas vamos ver, vamos observar, deixa a opinião de vocês. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se inscrevam no canal, comentem, acionem as notificações, deixem seu joinha aí também, seu like e até o próximo.